Aí foi quando a minha mãe conversou com a gente e falou, cara, por que vocês não tentam fazer uma carreira juntos? Porque é tão difícil dois irmãos gostarem da mesma coisa, né? De repente, sei lá, pode ser que dê certo. Aí eu falei, mãe, você tá doida? Tá maluca? Dupla é só Sandy Júnior, cara. Mas Sandy Júnior estourado. Era do pagode também. Cara, pô, tá maluca? Estrutura absurda, Sandy Júnior. Pô, o nome do meu irmão é Júnior, Eric Júnior. Não vão achar que a gente tá copiando. Não esquece isso. Só que na época, eu tinha muito contato com o Prateado, né? Sim. E aí o Prateado tava tipo... Só um minuto, desculpa. Aperta uma pausa aí. É porque assim, eu sou o cara que eu escuto muito música. Sim. Mas eu não sou o cara que tô por dentro das paradas. Sim. Eu já escutei muito e já é a segunda ou terceira vez que você fala do Prateado. Esse Prateado, ele é um cara muito forte no meio do pagode, né? Sempre foi. Ele é um cara visionário, que faz gente famosa, que faz tipo, músicas famosas, nessa época... As maiores produções quem fazia era o Prateado. Saquei. E era a época que, tipo, pra você gravar um CD era 300 mil reais. Porque a gravadora investia. Isso aí. Era algo surreal. Tanto é que, assim, a primeira música que eu fiz com o Prateado, na época, eu acho que custou 5 mil reais. Porque ele amava a gente. Porque a gente tinha uma história de amizade, né? De carinho. Porque senão era mais do que isso. Pra eu fazer uma música. Então, assim... Como a gente já tinha essa amizade, eu falei, cara, o Prateado tá bombando como produtor, vamos conversar com ele pra ver. Tipo, o Prateado ali, ele foi o divisor de águas. Tipo, ou esquece ou vai. Eu falei, se ele disser que a ideia é boa, a gente embarca. Se não, esquece. Aí eu lembro, cara, que até hoje a gente tava em Iguaba, que eu tenho uma casa de praia lá, e o Que Loucura ia fazer um show lá. E eles estavam numa pousadinha lá, eu falei, Prateado, tá onde? Ele, eu tô aqui, eu falei, caramba, eu tô aqui na minha casa de praia, vou passar aí pra gente fazer uma reuniãozinha, pode? Ele, claro. Aí foi eu, minha mãe e meu irmão. Aí sentamos, eu falei assim, ó, o negócio é o seguinte, você sabe que o Batuque Batom acabou e tal, que o Júnior também canta, também tava tentando a carreira solo. E minha mãe deu uma ideia maluca aqui pra gente cantar junto, fazer uma dupla no pagode. E eu acho loucura, mas assim, eu queria saber a tua opinião, porque baseado no que você disser, a gente embarca. Aí ele falou assim, dupla de pagode? Ele falou assim, cara, eu acho aquele palavrão. Aí soltou um palavrãozão, eu falei, opa, então, se o cara, né, no momento tá dizendo que é legal. E aí foi isso, cara. E daí a gente embarcou nessa luta. E, assim, como era um projeto pioneiro, uma novidade no mercado, muita gente achava legal, mas ninguém acreditava a ponto de investir, de apostar. E aí, assim, o Prateado, ele foi um cara sensacional, porque a minha mãe chegou a falar, não, que eu vou vender a casa e você... Não. O nosso sobrenome, ele Girão, você não vai fazer isso, não. Peraí, também vamos com calma. Se a coisa tiver que acontecer, ela vai acontecer devagarinho, a gente vai administrando e tal. Não vamos fazer loucura. Aí, assim, eu sei que, assim, porque esse podcast vai durar uma eternidade se eu contar os detalhes. Resumindo a história. Entre indas e vindas para São Paulo, em centenas de reuniões com empresários diferentes que vocês possam imaginar, com todo o conhecimento que nós tínhamos. E assim, a gente já tinha um carinho muito grande dos artistas do meio, porque a gente sempre foi envolvido nisso. Mas com tudo isso, a gente demorou alguns anos para conseguir um espaço, assim. Caramba. Eu posso dizer que para tocar numa rádio de grande expressão, nós demoramos 10 anos. Caramba, velho. 10 anos. 10 anos. Só para tocar na FM Dia, que era o sonho. E tem uma explicação, assim? Cara, assim... Eu creio que... Imagino que não seja uma coisa só, né? Talvez tenha sido um conjunto de coisas. Exatamente o que eu ia falar. Eu creio que é um conjunto, né? É muita coisa envolvida. Primeiro... O princípio, pra mim, era a questão da novidade. Tá? Que muita gente achava bacana, mas realmente não sabia se podia dar certo ou errado. Então, as pessoas têm medo, normalmente, quando vão fazer um investimento. Segundo, a mulher no pagode. A voz feminina. Que não era uma coisa
né? Normal. Hoje em dia não tem muita gente. Não, agora tá bem bacana. Mas na época não tinha. Mas na época não tinha. Não tinha. Tinha sim, tinha tipo... Eliana de Lima, era uma outra geração. Era uma raiz mais sambista. Isso. Mas assim, na praia que nós fazíamos, que é tipo, era rotulado como não era um pagode, era um pop romântico com swing. Era uma mistura que a gente fazia, né? Então, assim, nunca tinha existido. Até hoje não existiu. Né, uma dupla no pagode que tenha feito o som que a gente se propôs a fazer. Exatamente. Então, assim, eu acho que tinha muito essa questão também do próprio preconceito, né? De, caramba, dupla, mulher cantando pagode, porque normalmente dupla te remete a sertanejo na hora. Então, assim... Cara, a gente passou por tanta coisa. Eu lembro que quando a gente fez o primeiro CD que a gente conseguiu fazer cheio com prateado, em 2014, se eu não me engano... Não, 2014, estou viajando, 2004. 2004, foi muitos anos atrás. A gente conseguiu fazer o CD todo, que, tipo, a gente foi fazendo o nosso CD como se fosse uma construção, assim... Que legal. De igreja, como chamam, sabe? Que é muito, tipo, muito arrastado. Porque como era muito dinheiro, a gente realmente não tinha ninguém, nem um patrocinador, nem um empresário, nem nada. Minha mãe ia trabalhando, o que ia conseguindo, a gente ia botando. E o que ia conseguindo, ia botando. O que ia conseguindo, ia botando. Então, tipo, eu lembro que na época a gente gastou mais de 100 mil reais pra fazer esse CD. Então, quando a gente chegou no final, que não era nem Johnny Eric o nome. Qual era o nome? Prateado botou Minas JR. Minas JR. Prateado é muito bom, mano. Mas nesse nome aí... Nesse nome aí... Alô, Prateado. Várias construções boas, mas Minas JR. Foi um chutezinho pra fora, né? Final Johnny de Eric Copa é muito do melhor. Mundo, mano. Chutou pra Johnny Eric fora. é muito melhor, muito melhor. Muito melhor. Aí, enfim, mas assim, montamos um CD, um portfólio, tudo lindo, cara. Fizemos umas fotos bem bacanas, sabe? E aí, tipo assim, o CD pronto. Tinha acabado de sair do forno, depois de tanta luta envolvida. Cara, aí eu lembro que a gente foi levar numa rádio, né? X, com o coração cheio de esperança, aquela felicidade, aquele... Caraca, nosso primeiro filho, nosso primeiro CD, o Prateado, que produziu os melhores músicos que gravam com Belo, com todo mundo da época, Exalta Samba, não sei o que. Caramba, os caras... Aí nós ficamos sabendo que, tipo, o líder da rádio daquele momento, pra você ver como é difícil, né? Você romper, assim... Isso aí. Sabe? Uma barreira, assim... Então, o cara pegou o CD, olhou, falou, dupla? Dupla de pagode? Não. Aqui nunca vai tocar. Caraca, assim. mano. Porque uma pessoa conhecida viu a cena, quando contou pra gente, cara, a gente chorou tanto. Mas eu chorei tanto, que eu falei, meu Deus do céu, ele tá falando do sonho, da vida das pessoas. Nem escutou a música, cara, ele nem ouviu, ele não se deu o trabalho nem de ouvir. Nem se deu o trabalho de ouvir. E, cara, assim, durante alguns aninhos, assim, sei lá, acredito que mais um ano, a gente ainda tentou forçar esse CD. Foi quando o João, da Rádio Mania, sim, saber. João. O João, pô, que bom que ele tá aqui, cara. Eu tô assim, né? É bom que eu fale ele. Eu sou fãzão Cara, do meio. é bom que eu fale ele sabe de quem eu tô falando. É muito bom isso. Aí o João, a gente tinha ido na Rádio Mania fazer uma reunião com ele. E o João falou assim, foi a única pessoa assim que falou assim, dentro dos nossos olhos, eu falei assim, olha, eu amo esse CD. Eu gosto demais desse CD, porque ele sempre foi muito amigo do Prateado. Então, muitas das vezes que a gente ia gravar, ele tava no estúdio. Então, ele meio que acompanhou até as gravações. Ele falou, cara, eu sou suspeito, porque eu participei, eu vi muitos momentos da gravação de vocês. Eu gosto muito desse CD. Mas, sei lá, cara, às vezes tem momentos na vida da gente que parece que a gente tá apertando a mesma tecla e não é ela. E não vai adiantar. Então, eu sei que é delicado falar desse CD, porque é como se fosse o primeiro filho de vocês. E eu já tava assim, ó. Meu Deus, o que ele vai dizer? E tipo, a gente tinha ouvido o CD todo, porque o João, ele é muito atencioso. Então, ele ouviu desde a primeira música, na sala dele. Coloca pra ouvir lá direitinho. E ele escuta todo o CD. Mesmo. Ele não é aquele cara que escuta os 10 primeiros segundos e troca. Ele escutou música por música e no final ele falou assim pra gente. Ele falou, olha, por que vocês não deixam esse CD de lado?
Esquece. Mano, gastei mó dinheiro agora, mano. Fala isso não. Não, mas isso, cara, assim, porque a gente acaba se perdendo nas datas, né? Eu não tenho muita noção de quando foi, assim, o ano de tal. brincadeira também, né? Não, eu tô dizendo, eu não sei qual foi o ano, porque eu lembro que a gente ainda ficou arrastando, tentando, forçando pra ver se conseguia alguma coisa, né, com aquele CD. Porque E ele já tava defasado, já tava antigo já, ou não? Eu não tava antigo porque nunca tinha tocado. Era um CD inédito. Só que assim, a gente não tinha conseguido oportunidade de mostrar o trabalho. Entendi. Entendeu? Ninguém tinha ouvido. Nenhum ouvinte E não no é como público. é hoje, né, Erika? Que, tipo assim, você coloca na internet e vai, esquece, né? Internet é outra- Não esquece. Não existia isso. A gente não tinha esse instrumento, essa bênção. maravilhoso. A gente Alô, não pessoal, tinha. a internet é a bênção de Deus, agradeça.